Boa noite a todos. Estamos aqui no 18º episódio de Inovação em Pauta, esse ciclo Mulheres na Inovação. Ontem mesmo, que tivemos uma edição extraordinária, nós falávamos com a Jaqueline Weigl, do W Futurismo. Ela abordou o quanto a pandemia acelerou o que já estava disponível e tivemos acesso para nos mantermos produtivos e conectados. Sabemos bem que quem antecipou tendências e as testou teve mais agilidade em sobressair durante a pandemia. Sabemos também que essa é uma boa amostra, mas não é a realidade nacional. Um outro ponto trazido por ela foram as relações humanas e o quanto a pandemia tem nos mandado sinais de que são os humanos mais importantes que a tecnologia, que vivemos melhor que antes e que vamos viver ainda melhor no futuro. Não vamos servir a robôs, mas que precisamos atentar à nossa inteligência, preservar o passado, viver o presente conectado com as oportunidades que estão aí, mandando sinais. Ainda sobre sinais, ela abordou que a Terra está mandando vários e que o planeta está em movimento, seja pelas queimadas, pelos tremores de terra em locais inesperados, pelo H1N1 ou até mesmo pela pandemia. Queremos vacina, mas estamos atentos às outras pestes que virão? A velocidade, a competitividade e a sede por novidades nos colocou num automático de soluções e consumo. Talvez o sinal tenha sido maior para que possamos, toda a Terra, sentir com mais intensidade. Os clientes dessa terra somos nós e estamos experimentando uma necessidade global, novas formas de consumo e os algoritmos nunca trabalharam tanto a favor de indicadores e necessidades. As marcas estão revendo as abordagens porque o cliente está com a atenção mais focada no que importa e em como somos abordados, atendidos. De assistência técnica a canais de atendimento, reclame aqui, chatbots. Mas foi uma frase nada convencional que ouvi da nossa convidada de hoje, a Luciede, que me despertou a atenção. Chatbots? No agro, é preciso sujar as botas. As startups estão atentas às soluções, as empresas estão sedentas por mecanismos, mas o humano será quem fará a diferença nas experiências. E por isso, nada melhor que uma mulher sensível e pé na estrada para nos apresentar alternativas nesse mundo de tantos nomes novos, sucesso, jornada, experiência, todas elas do humano, do cliente. Bem-vinda, Luciede Manduca. Muito obrigada, Francis. Boa noite para quem está aí já do outro lado nos assistindo. Bom dia para quem vai ver depois, né, essa gravação, porque fica gravado. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada aí pelas palavras aí. Tem que sujar a bota. Obrigada, boa noite, Luciede. É um prazer imenso, uma alegria imensurável ter você aqui, te reencontrar, né, hoje no canal Inovação em Pauta. E parabéns a Francis, que sempre nos inspira com seus textos fabulosos, que isso é o que faz do canal Inovação em Pauta ser esse veículo aí de comunicação, esse canal de comunicação que inspira, que transforma, né, que leva conteúdo de impacto para as pessoas, para o nosso público aí que nos assiste. Bom, eu vou ler aqui agora a sua mini bio dessa grande mulher que está conosco hoje, a Luciede, e depois, pessoal, eu me retiro, hoje eu vou para os bastidores, hoje eu fico lá no YouTube vendo as mensagens de vocês, me comunicando com a equipe aqui, enquanto isso, Francis Fernandes Janaína conduz aí com a Luciede esse encontro maravilhoso. Então vamos apresentar para vocês quem é essa Luciede, quem é essa mulher incrível. Ela é diretora comercial e de negócios na Yara Brasil Fertilizantes. Ela é especialista e SX, né? SX. Luciede especialista em SX, em CX, né, Lu? CX. CX, Customer Experience, experiência do cliente. Isso, Customer Experience. Luciede é formada em comunicação social pela PUC Minas, é pós-graduada em marketing pela mesma instituição, possui MBA em gestão de negócios pelo IBMEC e possui certificação internacional em gestão de mudanças. Ela acumula mais de 20 anos de carreira com experiência em diversas áreas, como marketing, atendimento a clientes, digital service customer experience, comercial e finanças.
em empresas do varejo e na indústria química. Ela possui ampla vivência na liderança de projetos cross, né, nas áreas incluindo atuação com diferentes países, captura e análise de Customer Insights, valoração da experiência do cliente, CRM, programas de loyalty, dentre outros. Após quase 20 anos atuando no segmento de telecomunicações, há 4 anos, Luciede migrou para o segmento do agronegócio e atualmente ela é responsável pela diretoria comercial de negócios na Yara Brasil Fertilizantes, uma multinacional norueguesa, líder no segmento de fertilizantes. Luciede é mãe do João Gabriel, de 4 anos. Ela é esposa do educador físico Rogério Marques, uma eterna inquieta, uma eterna apaixonada por pessoas, por clientes e por gestão de mudanças. Meu Deus, que mulher é essa? Deixo Credo, você ufa, né? com a Luciede. E bom trabalho aí, turma. Valeu, obrigada, Alessandra. Muito obrigada, Lê. Seja muito bem-vinda, Luciede. É um prazer tê-la aqui conosco hoje no Inovação em Pauta. Obrigada, Janaína. Se nós falarmos um pouquinho, né, sobre a experiência do cliente, há uma jornada do profissional que cuida da gestão dessa experiência. Você passou de telecom ao agro, e essa é a sua jornada. Conta para a gente um pouco dessa experiência, Luciede, por favor. Obrigada, Janaína, pelas palavras. Eu gosto sempre de começar tentando me conectar com as pessoas, né? E para isso, acho que eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Dessa história que sempre teve o cliente por trás, esse olhar sobre o outro. Então, queria compartilhar um pouquinho com vocês e com quem está nos assistindo aí. Então, eu sou mineira, de Belo Horizonte, meu pai mineiro, minha mãe é de Petrópolis, do interior do Rio de Janeiro, mas né, a família é de BH, nós somos em 6 irmãos, e a história já começa por aí, porque quando você fala, eu tenho 6 irmãos, né, somos em 6 filhos, né, as pessoas perguntam, você é a mais velha? Não. Você é a mais nova, a caçula? Não. Você é a do meio? Não. Aí você fala, gente, eu não sou ninguém. Então, eu tenho que construir o meu espaço nisso tudo, né? Então, tem essa... E eu sempre trago essa referência, né, desse incômodo de realmente firmar um espaço, né, de entender o outro. A família, né, com 6 irmãos, você aguça muito esse olhar sobre o outro, né, sobre esse observar, esse partilhar, essa escuta, e eu venho desde muito cedo com essa coisa meio que inquieta mesmo, desse olhar sobre o outro, de entender o que acontece no meu entorno, né, então isso foi muito do que permeou a minha jornada, a minha carreira. Então, como a Alessandra já colocou, eu sou formada em comunicação, desde o primeiro momento na faculdade, eu já fui procurar estágio, então trabalhei no Museu de Arte da Pampulha, fazendo curadoria de exposição, trabalhei no laboratório da PUC, trabalhei como atendente de vendas, na época, nas lojas da Telemig, na época, lá, emitindo conta, né, fazendo contestação de conta, emitindo segunda via, né, bem lá no front do cliente, mal sabia eu que depois ia passar quase 19 anos aí em telecom. E aí, também trabalhei na Fiat. E aí, para quem conhece, né, acredito que alguns de vocês conhecem, né, Prédio 13, da PUC, comunicação, eu descendo aquelas escadas entre um trabalho e outro, eu trombo com um dos meus grandes mestres, infelizmente hoje já falecido, que é o José Albino, que me parou e falou, onde você está? Onde você está trabalhando? Eu falei, olha, eu estou na Fiat e tal. Eu falei, não, vou abrir uma vaga, quero que você participe de um processo de seleção na Telemig. Esse segmento vai mudar. Esse segmento vai passar por uma chacoalhada, né, de fusão, aquisição, abertura de mercado e tal, e acabou que eu entrei no processo de seleção, e ali fiquei 17 anos, né, entrei na Telemig para trabalhar aí como estagiária na área de desenvolvimento de canais de distribuição, e de estagiária eu fui galgando júnior, pleno, sênior, coordenador, gerente sênior e navegando aí pelas diversas áreas do marketing, sempre realmente com esse foco do cliente e fazendo essa interlocução com a área de atendimento, com o processo de vendas. Então foi uma trajetória aí de bastante tempo nessa indústria tão apaixonante que foi
na época, né, participar desse processo com a Telemig, era a Telemig que virou a Amazônia, que foi comprada pela Vivo, e aí depois a Telefônica comprou a Vivo, e eu peguei realmente toda essa transformação aí dentro da Telemig Vivo. Depois eu saí, fui para uma outra empresa de telecom, fiquei lá, só uma coisa que eu gosto também de falar, né, 17 anos, fala assim, nossa, só crescimento. Não, gente, eu gosto de dividir, porque tem horas na carreira da gente que não é só sucesso, né? Então, tive, sim, situações de altos e baixos, principalmente quando tem empresas nesses processos de fusão e aquisição, tem muita mudança de área, de cargo, então tive downgrade de cargo, sim, tive aquele momento de pensar onde eu errei, o que eu poderia ter feito diferente, aí você entende que tem coisas que são do contexto, que não necessariamente está no seu domínio, e aí você para e reflete, fala assim, onde eu quero chegar? É ali, então eu vou por ali. Né, então, na integração mesmo da Vivo com a Telemig, né, a decisão, fico no local, mas eu quero ser corporativo, eu quero estar na estratégia, então tem que fazer um caminho para ir para São Paulo, porque lá vai estar o corporativo e a estratégia, né, e nas regiões vão estar mais operação. Então, tudo isso fez parte dessa minha jornada aí dentro da Telemig, Vivo, enfim. E aí, quando eu vim para São Paulo, logo depois eu fui para a área de call center, depois migrei para essa outra empresa de telecom, fiquei nessa empresa 3 anos e meio, e daí uma outra história que eu também gosto de compartilhar, que tem muito a ver com nós, mulheres, e os nossos dilemas, que é, num determinado momento, eu me vi naquele dilema, ser mãe, né, como é que seria, né, trabalhar, né, ser uma executiva de uma grande corporação e lidar com a maternidade. E aí, resolvi ser mãe, né? Resolvi deixar o destino atuar e falei, bom, vamos liberar aí, vamos ver o que dá isso, né? E, claro, né, foram 9 meses de gestação, onde eu não queria parar de jeito nenhum, e trabalhava muito, foi uma jornada também de muito aprendizado, muita questão, né, política dentro das corporações, né, isso cada vez mais, né, como é que a gente aprende, né, e a maturidade vai trazendo um pouco mais essa resiliência, desse olhar sobre isso. Bom, saí de licença maternidade, quando eu retornei, aquilo que era um medo se tornou realidade. Depois de uma carreira crescente, de promoção, de reconhecimento, seja na época de Telemig Vivo, seja na própria empresa que eu estava, no dia que eu voltei de licença maternidade, a minha posição deixou de existir e eu fui desligada. E aí, você fala, caramba, o meu medo maior aconteceu. E aí? Você ficou bem? Óbvio que não, chorei demais, fiquei desesperada, porque, como assim, né? Tem tanta coisa ainda para fazer e tal, mas eu falo que nada acontece por acaso, e naquele momento foi um start, assim, para falar assim, o que você quer da sua carreira daqui para frente, né? Para conciliar o ser mãe e também a carreira de executiva, que era uma coisa que eu não tinha na cabeça e não tenho ainda, de parar para cuidar apenas do meu filho, né? Acho que dá para conciliar. E aí, naquele momento, eu fiz uma reflexão, mais do que o que eu queria, eu fiz uma reflexão do que eu não queria. Que jornada nova era essa que eu gostaria de construir, né, dentro de um papel diferente, dentro de casa, com a família, e seja aí no trabalho. Bom, e aí apareceu alguns processos de seleção, nenhum deles era telecom, e as pessoas me perguntavam, gente, eu vou contar até amanhã, viu, vocês me interrompem, viu, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Aí, o que aconteceu? Não tinha processo nenhum de telecom, eram empresas diferentes, e as pessoas me perguntavam, Luciede, mas não tem nenhuma empresa de telecom nesses processos? Eu falei, não, sabe por quê? Porque cliente está em toda empresa, em qualquer segmento. Né, o olhar da empatia sobre o cliente, o trazer oportunidade, está em todo lugar, né? E aí acabei entrando aí na Yara, foi uma escolha de um processo, de um projeto extremamente desafiador, que é fazer a migração de uma cultura de foco no produto para foco no cliente, numa empresa do segmento do agronegócio, num segmento que responde aí por mais de 20% do PIB brasileiro. Na época estava bem em voga, né? Agro é pop, agro é tudo. Eu falei, gente, minha oportunidade de fazer carreira no outro segmento aí e trabalhar com essa minha paixão de transformar, de ter esse olhar sobre o cliente. Um greenfield aí, né? Que jornada, né? Muito bom te ouvir e acho que até serve de exemplo para muitas pessoas que estão passando por várias mudanças ocasionadas, inclusive, por esse momento de transformações. Você poderia explicar para a gente, Luciede, o que contempla essa gestão para clientes felizes, né? E os termos recentes, jornada, experiência, sucesso do cliente. Conta um pouquinho para a gente o que são esses termos cada vez mais recorrentes que a gente tem ouvido falar muito. Beleza, muito bem. Customer Experience, né? CX, experiência do cliente, né? Essa é uma terminologia relativamente nova,
não só no Brasil, mas no mundo, começou no movimento nos Estados Unidos, mas é uma terminologia bastante nova. Para vocês terem uma ideia, ela começou a ser mais concretizada com a publicação de um livro, estou até com ele aqui, que é esse livrinho aqui, para quem tiver curiosidade, chama Outside In, ainda não tem ele em português, acho que não tem ele em português, da Forrester, que fala um pouquinho dessa trajetória, né, de como se colocar o cliente no centro da estratégia e no centro da empresa, né. Então, esse livro foi publicado em 2012, foi outro dia, né, tem pouquíssimo tempo. E aí, no Brasil, quando a gente fala de experiência do cliente, de CX, ainda é muito novo, não só a criação de áreas, tá, mas principalmente a questão da terminologia, dos conceitos. Há uma confusão ainda no mercado brasileiro de se entender gestão de experiência do cliente como área de call center, como área de vendas. E se vocês perceberem, né, quando a gente faz uma busca no LinkedIn, a quantidade de gente que está com o título de experiência do cliente, ou até o customer, né, não é nem customer, é o customer experience, né. Então, assim, de uns anos para cá, de uns 2, 3 anos para cá, começou a chover. Eu sou da área de customer experience, mas assim, CX, né, gestão da experiência do cliente, é mais amplo do que isso, né. Gestão da experiência do cliente é você entender essa jornada do cliente desde o momento, antes mesmo dele se tornar cliente, quando ele quer entender do seu produto, da sua empresa, até de fato ele se mobilizar, comprar, usar, se relacionar com a empresa. Então, é uma jornada fim a fim. Então, vendas é importante, atendimento a cliente são áreas importantes, mas é de fato uma jornada fim a fim. Então, a gente está falando de RH, a gente está falando de crédito, a gente está falando de cobrança, né, dependendo da indústria, né, da engenharia, da planta, no caso aí né, do segmento que eu estou hoje, do agronegócio, né, da operação de planta que produz, do caminhoneiro, né, nesse caso. Então, é realmente essa gestão fim a fim. E aí, quando fala de jornada do cliente, então, jornada do cliente é desenhar essa jornada, né? Qual que é esse passo a passo da interação do cliente com a empresa? Qual foi o termo que você usou, Janaína? Sucesso do cliente, né? Esse é um outro termo também que é muito usado, que é o Customer Success. Na verdade, o Customer Success, ou o sucesso do cliente, é uma vez que esse cliente está dentro da organização, que ele já comprou aquele produto, aquele serviço. Como é que você monitora essa experiência do cliente para identificar se ele, de fato, está tendo sucesso com aquilo que ele comprou? Então, você tem uma série de indicadores que você monitora, né, o churn, que é um indicador que mede, né, a saída do cliente. Você pode medir através de indicadores de cross-sell, upsell, o LTV, que é o Lifetime Value, que é qual que é o valor desse cliente ao longo do tempo. Eu vou falar várias palavras em inglês, eu peço perdão para quem está nos assistindo, vou tentar, dentro do possível, sempre fazer a tradução, porque realmente tem várias terminologias que vêm realmente aí dos Estados Unidos, enfim, desse conceito que nasceu lá. Outra coisa que eu anotei aqui para falar para vocês também, eu falei, então, da gestão de experiência do cliente, então é desenhar a jornada, entender quais são os pontos de contato e de interação que o cliente tem para cada etapa, quais são os pontos de dores, então isso é fazer a gestão. O Customer Success é isso, é garantir que o cliente está tendo sucesso com aquilo e tem esses indicadores. Um outro termo também muito usado, User Experience, UX, experiência do usuário, né? Essa função normalmente está relacionado a como que você desenha a interação do cliente com o produto, com o serviço, com a internet. Então, também é um outro pedacinho que faz parte dessa gestão da experiência, mas não é CX, né? Ela compõe essa gestão da experiência. O que mais? Employee Experience. Imagino que também tem muita gente já ouviu falar. Experiência do colaborador. O que a gente fala no conceito de experiência do cliente? Eu não consigo entregar ao cliente aquilo que eu não vivencio na prática. Então, como é que eu, colaborador, vou entregar sorriso no rosto, empatia, escutativa, se dentro daquela empresa eu não me identifico, eu não tenho processos alinhados, eu não sou, entre aspas, né, bem tratado, ou não tenho um clima, uma organização que eu me sinta abraçado, que eu me sinta parte, né? Então, o Employee Experience, ele tem isso como função, desenhar a jornada do colaborador, desde o momento que você busca o colaborador, né, nas redes sociais, enfim, nos processos de seleção, o onboard, né, que é essa recepção, essa chegada dele, e depois tudo que ele vivencia dentro da organização, nos processos administrativos, de férias, etc e tal. O conceito é esse, né? Eu, colaborador, eu também preciso ter uma boa experiência,
para poder entregar uma boa experiência. E aí vem programas de loyalty, enfim. Então, no final, CX, gestão de experiência do cliente, é olhar esse todo. E aí sim, tem uma série de terminologias que no final elas complementam. Lá na frente eu vou falar um pouco mais, porque tem um risco. Como isso tudo hoje começa a virar um pouco de modismo, a gente vê igual, várias empresas. Eu tenho área de jornada, tenho área que desenha persona, eu tenho área... Tem um risco. É legal que os conceitos começam a vir à tona, mas tem um risco porque começa de novo a gente fragmentar algumas coisas que tem que ter um olhar aí, né, cadenciado, fim a fim. Eu estou adorando e eu acho que vai ter um monte de gente que vai no LinkedIn agora atualizar o nome, inclusive mudar a função, né? Porque, ai meu Deus, se é isso tudo, peraí, né? Vamos rever, bom você trazer esses conceitos aqui para a gente parar com esse modismo e ter noção mesmo de uma coisa tão séria que é tratar com toda a qualidade essa experiência, né, completa, né, de ponta a ponta para o cliente. Bom, mas você trabalha a experiência do cliente bem antes desse termo ou desses termos aí virem à tona, né, chegarem para a gente. O que não muda, na verdade, que a gente percebe, Lu, é que a sociedade está em transformação e isso pauta a mudança tanto da gestão de produtos e serviços, e aí eu gostaria que você contasse um pouco para nós a jornada do profissional, né, do Customer Experience, e as transformações, como você citou, pontualmente na resposta anterior, no design organizacional da própria empresa ou até do próprio atendimento a essa experiência, né, para entregar essa experiência no cliente. E até nas experiências que você tem, como que você identificava que era esse customer experience do passado, que você já vivenciou, e como é essa realidade hoje, com essa transformação toda acontecendo? Vamos lá, né? Assim, o que eu vejo, né, a gente tinha estruturas organizacionais muito departamentalizadas, não era o RH, finanças, venda, atendimento, marketing, e de certa forma as coisas iam acontecendo, mas não tinha um elo de ligação comum. O que a gente via, né, que dentro do marketing começa, né, enfim, já não é de hoje, já 20 anos atrás, né, até minha experiência nisso, o CRM como iniciativa isolada de gestão do relacionamento com o cliente, os programas de loyalty, réguas de relacionamento, interações pontuais com a área de call center, trocas para tentar entender o que o cliente falava, mas ainda muito fragmentado, muito departamentalizado, né? E os assuntos, de certa forma, dentro de uma organização, quando se falava de cliente, o que vinha na cabeça? É a área de marketing que tem algum programa, alguma ação de fidelização ou de retenção, é o atendimento a clientes e a área de vendas, né? Você não tinha esse corpo, né, se entendendo como algo único, né, que são todas as áreas da empresa, né? Com o passar do tempo, e principalmente aí com a crise da bolha imobiliária nos Estados Unidos em 2008, né, que gerou aquela crise de crédito, depois até o próprio Kotler trouxe a evolução da era do consumidor, né, então da era, né, do consumidor 3.0, que já era a era do consumidor, para depois a era da experiência com o consumidor 4.0, né. Quando teve a questão da bolha em 2008, que foi para mim um grande marco aí, qual foi a situação que as empresas se viram? O crédito é cada vez mais restrito. A gente precisa capturar clientes e fazer com que eles se mantenham. Não dá para falar mais só de produto e preço. A gente precisa falar de experiência, de escutativa, de entender o que mais de proposta de valor eu agrego nessa relação, que não seja só uma relação de compra e venda. Então, daquele momento, começa, assim, um movimento nos Estados Unidos e depois todos os países que são mais focados em serviços e nem tanto em indústria, né? A gente não é um país de produção, né, propriamente dito. A gente é muito mais um país de servir, muito, muito parecido com a questão da cultura americana. E aí começou esse movimento de realmente parar e falar assim, opa, a gente precisa entender aquele que consome. Não adianta eu focar em ter um melhor produto, ter a melhor oferta, se eu não estou conseguindo conversar, se eu não estou conseguindo me conectar com aquele que vai consumir. Então, se a gente observar, até as campanhas publicitárias começaram a modificar, né? Eram campanhas muito focadas em produto, em preço, em oferta, e ela começa a vir com esse cunho mais emocional, mais relacional, de conexão e tal. Então, eu acho que esse foi o primeiro grande movimento. E aí, com isso, começa, sim, a surgir
a experiência do cliente. Então, não é só mais a área de marketing de relacionamento, não é mais a área só de atendimento, mas é uma área ou uma pessoa, enfim, daí pode ser o tamanho que seja, alguém dentro de uma organização que possa olhar de fato esse todo, que possa ser a captura dessa voz do cliente, desse entendimento para fazer a transformação. Então, eu acho que é isso que eu vejo, né? Então, de uma era mais departamentalizada para se ter uma área que possa, de alguma forma, conectar todas essas pontas sob um olhar único, aquele que, de fato, né, vai gerar a receita no final do mês, né? Eu costumo dizer do ciclo virtuoso do cliente, né? Cliente satisfeito, né? Compra, gera recompra, gera receita para a empresa, os stakeholders ficam felizes, gera os nossos empregos, nossos salários, as nossas conquistas pessoais, né? Então, um pouco desse ciclo aí que a gente tem que continuar fazendo girar. E aí, aquilo que eu comentei, né? Qual que é o cuidado que a gente precisa ter? No passado, por exemplo, né, quando você falava de indicador de churn, de retenção, de jornada de relacionamento, estava dentro da área de marketing de relacionamento. Hoje não, hoje você tem uma área de, né, igual eu comentei, de Customer Insights, uma área que vai capturar a voz do cliente, aí você tem a área de Customer Success que vai olhar o indicador, aí você tem a área de atendimento, aí você tem a área de estratégia, aí você tem a área de Employee Experience. Tudo bem, legal, porque realmente são vários pilares que compõem essa gestão da experiência, mas o cuidado é realmente da gente não fragmentar demais e perder o mais importante disso tudo, que é essa visão do todo, que é essa escuta do cliente para entender o que está acontecendo e transformar a organização, seja em melhoria, seja em trazer oportunidades, muitas vezes os clientes até não percebem, e podem às vezes ser coisas muito simples, né? A gente fala muito da inovação do lado da tecnologia, mas a inovação tem coisas muito simples, né? Em melhoria de processo, de posturas, enfim, né? E nessa lógica de ter essa visão holística, né, assim, dessa visão do todo, qual que é o impacto do trabalho de um CX na estratégia de uma empresa e das outras áreas, né? E qual que é o impacto de uma empresa não ter essa frente ainda nesses tempos onde todas as mudanças estão acontecendo? Eu costumo dizer, e aí a gente tem que ter muito cuidado com esses modismos, né? Eu acho que muitos movimentos, eles acontecem bottom-up, né? Da base para cima. Mas quando a gente fala de foco no cliente, de estratégia com foco no cliente, de customer experience, o cliente tem que estar na estratégia da organização. O cliente ele tem que fazer parte da estratégia, da cultura, dos valores dessa organização e tem que estar na agenda da liderança. Por quê? Se isso não acontecer, tem uma expressão que eu uso que é voo de galinha, né? Já viram galinha voar? Não voa, né? Ela faz maior esforço, dá um saltinho e cai, né? E é isso que acontece. Eu já vivi isso na prática. Eu já vivi, né, nessa minha experiência, uma empresa que tinha muito foco no cliente, chama no DNA, mas ela não conseguia transformar informação em ações para melhorar ainda mais a experiência e a rentabilidade da empresa. Então, o grande desafio naquela época de CX era como é que eu ouvia isso tudo e traduzia isso para que as áreas trabalhassem em melhoria de processos, projetos e tal. Já vivi outra que era assim, vamos criar área de experiência do cliente, traz palestrante internacional, faz evento e tal. Passou um ano, a área acabou. 2 anos depois, estava contratando de novo consultoria, palestrante internacional. Então, assim, tem que estar na agenda. E a outra coisa, CX não é romantismo. CX não é falar, eu amo o cliente, coloco o cliente no centro. Não é, claro, é isso, né, do ponto de vista mais de inspiração, mas, na verdade, é rentabilidade. E esse é um outro grande desafio dos profissionais CX. Como é que eu traduzo experiência do cliente com indicadores de negócios? Como é que eu traduzo isso em rentabilidade, em receita para as organizações, né? Então, acho que é um pouco disso, assim, e aí precisa estar na estratégia. E aí eu falo, né, toda vez quando alguém me pergunta assim, comecei numa empresa, o que eu tenho que fazer? Eu falei assim, a primeira coisa, entende de onde nasceu essa área, porque se essa área, se essa filosofia não estiver conectada, dá um passo atrás. Vamos tentar fazer essa construção, porque lá na frente o que vai acontecer? Vai ter que ter trade-off de projeto e de investimento. Se a experiência do cliente realmente não for algo que a empresa entenda, que tenha indicador, que mostre, né, a consequência daquilo,
vai acabar, enfim, virando mais um projeto, mais uma área que está lá trabalhando com outro conceito que a gente tem em experiência do cliente, que a gente chama dos wow moments, dos momentos uau, que é um outro risco também que as empresas às vezes cometem. Eu não entrego a função básica do meu negócio, o meu produto não tem qualidade, o meu atendimento é ruim, mas eu vou lá e mando alguma coisa no dia do aniversário do cliente. Aí eu vou lá e promovo uma festa, né? Legal, né? Cereja do bolo é lindo, mas se a gente não tiver um bolo bem feito, só a cereja, né, aquilo ali fica fake, né, fica fluffy, né, fica, enfim, dilui, né, então, isso é uma outra dica que eu falo também, tem que estar na estratégia, tem que estar na liderança, preocupa primeiro, a função básica do seu negócio está sendo entregue, se não está, vamos lá, vamos melhorar o processo, vamos arredondar. Segundo passo, reduzir o esforço de interação do cliente com a sua organização. Como é que eu facilito a vida desse cliente? O consumidor 4.0 é rápido, ele quer conexão, ele quer emoção, mas ele quer tudo muito rápido, né? Nós queremos tudo muito rápido. E depois, vai trabalhar os momentos os wow moments, né? Os momentos de conexão emocional. Cuidado, conexão emocional, você entrega de algo que é a função do seu negócio, temos um risco grande aí de realmente não ser sustentável, né? Não, sensacional. E quando você fala de criar esses indicadores, até para conseguir medir, né, de uma forma bem assertiva, é importante que você tenha profissionais capacitados, né, para fazer todo esse processo de uma forma qualitativa, mas também quantitativa. Quais são as skills que são essenciais, então, ao contratar um bom profissional de CX e como que você faz para capacitá-lo metodologicamente para que essa boa execução desse trabalho se dê? Para o público que está nos assistindo e que tem, em algum momento, aí, interesse de migrar de área, busca, porque é uma coisa que eu falo para vocês, é difícil encontrar profissionais de CX. Então, já fica a dica aí, se alguém quer, e aí eu falo até de profissionais mais sêniores que eventualmente querem migrar para a área, enfim. E eu vou falar um pouco dos skills. Eu gosto de dividir em duas partes, os soft skills e os hard skills. E muitas vezes, em CX, os soft skills sobrepõem os hard skills. Então, quando a gente fala do soft, a gente fala de, primeira coisa, né, não sei se vocês perceberam na minha fala, mas CX, gestão de experiência do cliente, ela não está conectada funcionalmente a nenhuma área. Ou seja, você está lá capturando, analisando e agindo através das outras áreas. Né? Então, assim, capacidade de influência, habilidade na comunicação, resiliência, persistência, são coisas extremamente importantes, porque numa organização, o que acontece muitas vezes? Você, com esse olhar, né, com esse escutativo de cliente, com a empatia, né, também é um outro soft skill importante, você captura as coisas muito rapidamente, normalmente você olha um negócio assim, você já cheira, você fala, cara, isso é um problema, a gente precisa resolver, aí você vai lá e bate na porta da área, crédito, TI, o próprio marketing, o cara olha e fala, não. Aí você vai lá e mostra dados e fatos, pesquisa, liga para o cliente, faz pesquisa. Ah, não, isso não é prioridade, isso não está no meu planejamento estratégico desse ano, não tem dinheiro para fazer, e o negócio. E aí você fala, meu Deus do céu. Aí você vai lá 2, 3, dependendo da situação, você vai às vezes 3, 4 vezes na mesma área, com as mesmas evidências atualizadas e não cai a ficha. Por isso que eu falei que liderança é muito importante, porque CX normalmente é a área que fala direto com o presidente. Independente de onde ela esteja, hierarquicamente, né, ela vai direto no presidente, porque em situações como essa você tem que levantar a mão e falar assim, olha, tem um negócio muito crítico acontecendo. Então, esse olhar cadenciado de influência, de empatia e tal, é primordial. E realmente muita resiliência. E às vezes é o mesmo assunto, às vezes a forma de você levar, ela pode gerar uma conexão diferente com o seu interlocutor. Então, você entender com quem que você está falando, como que você vai falar, isso tudo é muito importante. Quando a gente fala na parte técnica, dos hard skills, CX também tem várias etapas, como eu comentei, né? Então, você tem mapeamento de jornada e desenho de personas, você tem o Voice of the Customer, que é capturar os insights, a voz do cliente, você tem a parte de gestão de KPIs e indicadores, então, aquilo que eu falei, é importante você ter análise de dados, entender comportamento de cliente, ver indicadores de negócio que podem estar conectados com a jornada, e você tem a parte toda de mudança de cultura, engajamento e tal. Então, só aí, o que eu já falei, né, nessa história toda, né? Dependendo de onde você se encaixa, de onde você tem desejo de encaixar. Design thinking, né? Saber metodologia, né, de design thinking. Mapeamento de processo.
Gente, é muito importante. Ishikawa, A3, né, o pessoal aí que tem Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, claro que você não vai pegar, aplicar toda a metodologia, mas esse olhar cadenciado de processo, relação causa e efeito, quantificação de impacto, isso é extremamente positivo. Pessoas que vêm da área de pesquisa, pesquisa é uma outra fonte importante de captura de voz do cliente, então também, né, pesquisa. Então, assim, pesquisa, processo, gestão de projeto, governança de projeto, porque quando você captura, analisa e entende as necessidades, precisa ter alguém para fazer essa governança de projetos com a organização. E uma coisa que eu também tenho falado bastante é a parte de data-driven, de business intelligence, essa gestão de informação e de dados. Então, no final, qualquer profissional, ele pode sim fazer essa migração para a área de CX, e pode se desenvolver nela, né? A única coisa mais específica é desenho de jornada e mapeamento de persona. Os demais, você tem várias áreas. A questão são soft skills, né? Quem está disposto, né? E tem essa capacidade de influenciar, de ser persistente, de ter empatia, enfim. Acho que é isso aí. Eu acho que se alguém tinha dúvida sobre aquela dica do LinkedIn, eu acho que agora vai ter certeza, né? Porque quando começa a falar dos indicadores e das competências e habilidades, aí você começa a questionar realmente o quanto de estudo, né, foi desenvolvido nisso aí. E ainda mais agora nesse momento, né, nesse momento que quem não tinha colocado em prática todo o aparato digital, agora teve que colocar. Ô, Francis, desculpa, eu esqueci de falar uma coisa primordial. Tem que gostar de cliente de gente, que eu não falei. Como assim tem que gostar de cliente de gente? Estava implícito, não é possível. Não, mas olha como é que como não está, né? Eu tive uma situação recente de uma pessoa que falou assim, eu quero ver as pesquisas e tal. Eu falei assim, tá, posso disponibilizar todas as pesquisas, mas vai lá no cliente. Né, no meu segmento, né, que eu estou hoje, né, o nosso produto não está na prateleira, né, então eu não posso fazer um mystery shopper e me passar por um cliente lá e comprar o produto e usar, né, não eu, porque eu não sou produtora rural, se eu fosse eu poderia até fazer. Então você tem que sujar a bota, você tem que ir lá no ambiente do cliente. Eu brinquei, eu conversei com a França, estava comentando com ela, você tem que chegar lá no meio da lavoura e você vai ter que tomar um cafezinho feito ali na hora, bem açucarado, bem meladinho, você vai ter que sentar lá, comer um bolinho de fubá que tem a mosquinha em cima e que ele tá batendo lá com um pano de prato, que foi o mesmo que ele abanou o cachorro do seu lado. Eu tô falando isso porque foram coisas que eu vivi. Não, né? E tá tudo certo, porque esse é o cliente que eu hoje atendo e que hoje eu quero servir. Né? Então, assim, tem que gostar de gente, sabe? Tem que tirar qualquer preconceito, principalmente quando você muda muito de um segmento que realmente não está no seu dia a dia, porque isso faz toda a diferença, toda a diferença. Não tem pesquisa no mundo, não tem indicador frio, correlação nenhuma, modelo estatístico do mundo que gere esses insights que esse olho no olho muitas vezes traz, né? Ou né, escutar uma ligação de um cliente, ou ligar para um cliente, enfim. Eu acabei não comentando. Fundamental ter trazido. Nós estamos chegando ao final. Vou fazer a última pergunta aqui, Lu. Hoje você está num desafio agro, você até trouxe aqui no finalzinho um pouco dessa pitada, dessa experiência de sair do Telecom e tomar um café bem meladinho, que eu também adoro. Casa Mineira, sabe como é que é? Mas, assim, está no desafio em plena pandemia, na missão de alimentar o mundo com sustentabilidade e responsabilidade, que é a frase da Yara, né, da Yara Fertilizantes. Você chegou para criar essa frente. Né? Então, qual o seu sonho grande na percepção de valor do seu trabalho, da sua equipe, para esse segmento tão tradicional, mas tão essencial para alimentar o mundo, né? É legal você ter trazido isso, porque eu fico até emocionada, né? Quando eu fui para a Yara, eu não tinha ideia do que eu ia encontrar lá, né? E eu, com essa experiência de telecom, já durante a entrevista eu fazia minha lista de coisas, porque eu ficava apaixonada pelo universo e tal, eu já tinha minha lista de coisas, o que eu ia chegar, o que eu ia fazer, e quando eu cheguei, não existia nada do que eu havia imaginado, né, e só citando, né, assim, uma confusão de conceito do que era cliente, o que era canal de vendas, nunca tinha se feito uma pesquisa, enfim, de satisfação de cliente, enfim, uma série de coisas. E aí, quando eu vejo, né, passado hoje, esse mês agora de setembro completo, 4 anos de empresa,
eu olho e vejo tudo que a gente fez, tudo que tem por vir, o que eu quero, assim, sabe? Que a gente seja de fato reconhecido pelo produtor rural como uma empresa próxima, que entende esse cliente, que cresce junto com ele, porque a agricultura cresce, mas assim, você tem que crescer junto com o cliente, né? Ali de braço dado, de ser essa empresa realmente relacional que está próxima e que está servindo a ele com produto de qualidade, mas mais ainda, fazendo esse país crescer e levando alimento de qualidade na mesa de milhares aí de brasileiros, e no nosso caso, levando também alimento para o mundo, né? Nesse caso específico da pandemia, né, a gente se viu numa situação, principalmente no meu caso, o meu business é do HF, que é o Hortifruti e Flores, né, que foi um dos segmentos mais impactados com a pandemia, né, com o fechamento de supermercados, shops e tal. E aí a gente se viu numa situação, não adiantava o meu agricultor estar bem financeiramente querendo plantar, se o cliente do cliente dele não estava consumindo, né? Então, assim, é muito legal a gente chegar agora, quase 6 meses de pandemia, e a gente vê que com algumas ações a gente conseguiu, inclusive, trabalhar outra ponta, né, que é a própria sociedade na conscientização de uma alimentação saudável. E aí hoje, quando a gente conversa com os produtores, poxa, aquela ação que você fez aqui na região, nossa, aquilo ali que você trouxe, poxa, eu não tinha pensado, a gente ajudou o segmento a quebrar uma série de barreiras, né, e aí falando da inovação do ponto de vista de tecnologia, inclusive tecnológica, no agro não dá, com agricultor de HF, que são pequenos e médios produtores, isso não faz sentido. E fez sentido, né? E hoje a gente tem aí um novo modelo aí de negócio, de comercialização nascendo aí, que para mim não volta mais. É no mínimo um modelo híbrido, né, de interação presencial, virtual, de comercialização direta e usando também toda a cadeia aí de comercialização. Nosso grande desafio é isso, a Yara está comigo, está crescendo junto comigo, está me fazendo crescer e alimentando, e aí milhões de pessoas, né? Acho que esse é o que eu espero aí. Sensacional, Luciete. Nós estamos aqui com um gostinho de quero mais, né? Já vamos ter que marcar uma nova conversa com você, para você contar as novidades pós-pandemia, porque eu tenho certeza que muita coisa legal vem por aí, com essas inserções de novas tecnologias, inclusive para esse segmento, que apesar de ter tido, né, algumas áreas bastante impactadas, bateu recordes, né, esse ano. Então, até mesmo pela importância, como mais uma vez, pela sua participação aqui conosco. Certamente contribuiu muito e instigou muitas pessoas para explorar um pouquinho mais, né, esses novos conceitos, essa nova área que se abre e que também é muito importante para qualquer tipo de negócio. Foi um prazer ter você aqui conosco. O prazer foi todo meu. Muito obrigada pelo convite. E nós, como boas mineiras, né, temos papo aí para 2, 3, 4 horas. Café. Exato, muito café, muito café. E se vocês me permitem, eu queria fazer 2 convites. Eu recentemente estou com o meu Instagram com foco em CX, e lá eu vou compartilhar um pouquinho dessa minha experiência. Tem muito conceito, tem muita coisa de conceitual aí rodando no mercado, mas eu quero contar um pouquinho para as pessoas interessadas no tema, essa jornada. Então, está começando agora, então quem quiser me seguir, bater um papo, colocar suas dúvidas, enfim, vou com o maior prazer ajudar vocês aí a fazer esse processo aí de transformação nas empresas de vocês. E a outra coisa, agora, final de outubro, início de novembro, a gente tem o lançamento do primeiro livro de experiência do cliente no Brasil, com 34 profissionais de mercado compartilhando a prática de CX no Brasil, né? Então vai ser muito legal, a gente tem 34 pessoas do Brasil, 4 estrangeiros de vários segmentos de mercado, contando um pouquinho. No meu caso, eu vou abordar um tema que eu nem falei aqui hoje e que é extremamente importante, que é gestão de mudança. Não importa se é processo, projeto, tecnologia, tudo se faz através das pessoas. Então, como é que a gente move as pessoas, né, para o mesmo objetivo, para o mesmo caminho? Eu vou contar um pouco mais disso lá no meu capítulo do livro. Tá bem? Obrigada. Muita pauta numa pessoa só, né? Meu Deus. Não, certamente nós vamos acompanhar e aproveito para te fazer o convite. Sempre depois das nossas entrevistas, nós geramos um artigo que é publicado nas nossas redes, também no LinkedIn, então já fica o convite para você escrevê-lo conosco, alguma informação que você queira acrescentar. Muito obrigada mais uma vez, eu vou aproveitar e já convidar, né, todas as nossas pessoas que nos assistem, tanto aqui agora quanto depois, né, assistem os nossos vídeos. Para a próxima quinta-feira, nós vamos receber, no dia 1º de outubro, a Mariana Bicalho, do Empreendedorismo Materno, que é uma comunidade investida pelo Facebook, e como Inovação em Pauta, acredito que inovação é para todos, junto com o Sebrae e com o FEComércio do Paraná, nós estamos apoiando o Hack Nova Turismo,
e serão disponibilizados, então, para o vencedor, né, uma premiação de R$8.000 do festival que visa soluções para o setor. As inscrições estão abertas no nosso site, você também consegue conferir nos nossos canais, né, e a partir de amanhã a gente já vai estar divulgando todos os links para vocês. Uma excelente noite para vocês, para quem vai nos assistir amanhã, um excelente dia. Esperamos você na nossa próxima entrevista na próxima quinta. Muito obrigada, Luciede, mais uma vez. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.